Amados irmãos, amadas irmãs, querido povo de Deus, que está nos acompanhando pelos meios de comunicação oficiais da nossa paróquia, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, do município de Iguaraçu, e também pela DATV, o canal oficial da Diocese de Apucarana no YouTube. Hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, um Deus uno e trino ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes de explorar as características da Santíssima Trindade, mais do que compreender, mais do que entender, e mais do que conhecer Deus na sua totalidade, nós devemos buscar este Deus. Devemos ir ao encontro deste Deus. Devemos desejar este Deus Todo-Poderoso. Parece até uma ousadia da nossa parte, uma petulância da nossa parte, querer compreender Deus, querer entender Deus. Deus se revela a nós não na sua totalidade. Ele revelou aquilo que Ele quis revelar-se a cada um de nós para a humanidade. Lá na Faculdade de Teologia, essa matéria se chama Tratado da Trindade, onde nós exploramos as características do nosso Deus Todo-Poderoso. Mas de forma alguma, nós, criaturas, iremos alcançar o conhecimento total do nosso Criador. Então, ressalto, mais do que entender, compreender os mistérios de Deus, nós devemos buscar esse Deus, devemos amar esse Deus, devemos ir ao encontro deste Deus. Devemos ter uma relação próxima, uma relação íntima com esse Deus Todo-Poderoso. Devemos ter sempre em mente e no coração que nós precisamos desse Deus, nós necessitamos deste Deus Todo-Poderoso. Porém, a solenidade da Santíssima Trindade traz uma mensagem extremamente importante para cada um de nós. Se nós dizemos ser católicos, membros da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, devemos entender qual é esta mensagem. A mensagem que a solenidade da Santíssima Trindade traz para cada um de nós é que devemos ser comunidade. A Santíssima Trindade é a comunidade perfeita. É um Deus só, que ao decorrer da história se revela, se manifesta na ação de três pessoas distintas, porém unidas, formando um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no ato da criação do homem e da mulher, quando Deus cria o homem na narrativa bíblica, de forma didática, do barro, e sopra o ruá nas narinas, Deus, quando vai criar o homem e a mulher, diz assim: façamos a nossa imagem e semelhança. Deus, na narrativa bíblica, já demonstra uma pluralidade, ou seja, já começa desde o início da criação do homem e da mulher, uma revelação de um Deus trino para toda a humanidade. Depois dos grandes profetas, o Verbo se encarna e habita em nosso meio. Deus Pai nos dá o que há de mais sagrado, o seu Filho unigênito, conforme lemos e proclamamos no Sagrado Evangelho.
Deus vem ao mundo, Deus se encarna, Deus caminha com o seu povo, Deus está no meio do seu povo para mostrar qual é a igreja que devemos seguir, quais são os passos, as pegadas que devemos seguir. Deus, na pessoa de Jesus, aponta para o Pai, Deus Todo-Poderoso. Depois, há 40 dias após a ressurreição do Senhor, celebramos a sua ascensão, subida aos céus e volta a sentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E envia o Espírito Santo, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes. O Espírito Santo que vem vivificar, fortalecer e animar a igreja nascente, para que essa igreja se espalhe por todos os cantos da terra. E assim nós podemos observar a manifestação deste Deus que se dá em 3 pessoas. Comunidade. Devemos entender qual é o significado da palavra comunidade. É a junção de 2 palavras, a palavra comum e a palavra unidade. Comum mais unidade, comunidade. Nós devemos ter uma comum unidade. Por isso que a nossa igreja, ela não é dividida, não pode ser dividida. A nossa igreja não pode ser segmentada. A nossa igreja tem que ser unida. Um só batismo, uma só fé, uma só igreja, um só Senhor, um só Deus, um só Jesus Cristo, um só Espírito Santo, um só batismo. Não temos 2 batismos, 3 batismos, é um só. O próprio Cristo, nas Sagradas Escrituras, diz que todos sejam um só rebanho e tenham um só pastor. Jesus nunca quis divisões, Jesus nunca quis cismas, Jesus quer a unidade, assim como a Santíssima Trindade é uma só, é uma unidade. É um triângulo, 3 pontos, mas que fazem parte da mesma figura. Embaixo é extenso e na ponta, no cume, ele é estreito, sempre nos apontando para o céu, sempre nos indicando o céu, sempre como se fosse uma seta. Por isso que forma a pirâmide ou o triângulo, aonde muitas figuras da igreja primitiva colocavam o triângulo com um grande olho no centro, dizendo que Deus está à espreita de tudo e de todos. Um Deus que se revela a nós. É a unidade na pluralidade. Muitos são os membros, porém um só corpo. Por isso que cada católico é diferente, tem as suas características, as suas peculiaridades, mas porém é uma só fé, é uma só códigos da fé, é um só batismo, é um só igreja. Vários são os seus membros. Nós temos igrejas católicas espalhadas por todos os cantos da terra, mas celebram a unidade, não a divisão. Não é que um padre chega numa igreja, hoje eu vou celebrar isso. Não, não. Padre não tem autoridade para isso. Padre vai celebrar aquilo que a igreja celebra, não aquilo que eu quero celebrar. É aquilo que a igreja celebra. Na Santíssima Trindade, o que diferencia é justamente as suas ações. O Pai é o que cria, o Filho é o que salva e o Espírito Santo é o que santifica todas as coisas. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 e 6, diz assim: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo.
há diversidade de operações, mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. O próprio Cristo ensina aos seus discípulos: ide ao mundo inteiro, única igreja presente em todos os cantos da terra. Alguns países mais, outros menos, mas a única presente em todos os cantos da terra, a Igreja Católica. Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a todas as criaturas e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Cristo mostra que até no batismo, para se tornar filho legítimo de Deus, e esse Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Gente, você que está nos acompanhando, Deus é mistério. Todas as santas missas, logo após a consagração, no rito o sacerdote diz: eis o mistério da fé. Mistério é mistério. Não é para ser compreendido, entendido. Mistério é para ser celebrado. Mistério é para ser vivido. Mistério é para ser contemplado. Não adianta compreender aquilo que é mistério. E muitas vezes, o padre diz, justamente todas as vezes, é mistério da fé. Só a fé tem força suficiente para fazer a gente compreender, de certa forma, todos os mistérios que são vividos, celebrados e contemplados. É mistério. Um Deus tão grande, imensurável, onipotente, onisciente, transcendente, se fazer tão pequenininho, tão frágil, nas mãos de um pecador, para chegar até o povo. Um Deus tão grande, que se faz pequeno para nós pequenos. Um Deus tão grande, que é capaz de chegar até nós, através dos sacramentos, seus sinais visíveis e eficazes da sua graça e da sua bênção no meio dos homens. Um Deus imensurável, que continua presente no meio de nós, através da sua igreja e dos seus sacramentos. É um Deus que não nos abandona, mas um Deus que nos ama sempre e que sempre estará conosco. Basta a gente seguir. E para finalizar, o Evangelho é claro. O Evangelho é extremamente objetivo e claro. Doa a quem doer. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Se esse Deus tão bondoso enviou o seu Filho amado e indicou qual é o segmento, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa missão, quais são os sacramentos, qual é a igreja, quem nele crê não é condenado, porque quem segue os passos e os ensinamentos que Jesus deixou, terá acesso à salvação. Mas quem não crê, quem não se converter, já está condenado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.